Bom dia, meu nome é José Genivan Corrêa Brasil. Eu não estou aqui muito aparecendo porque a ideia é que sobressaia a proposta de fazer desenhos, né? E também aproveitar essa introdução do vídeo, falar um pouco da minha trajetória como artista e como os temas dos meus quadros têm a ver com a história que eu vou contar aqui para vocês. Em 1998 eu tive a oportunidade, né, de fazer um intercâmbio, né, intercâmbio Brasil-Alemanha, e aí eu fui para uma região da Alemanha, fronteira com a Holanda, e a convite do Padre Beda. Padre Beda é um franciscano. Vou botar aqui nas fotos, depois eu vou colocar melhor as fotos no fim do vídeo. E esse padre franciscano tem um trabalho social muito bonito, né, na Alemanha. E a convite do Frei Beda, que é o padre que eu estou fazendo referência, eu fui passar um tempo lá no convento, na Alemanha. E lá participei de momentos de pintar, expor os quadros, falar um pouco do Brasil e aqui da região do Nordeste. E nessas oportunidades, né, de estar na Alemanha, no convento, lá em Baden, que é, eu falei para vocês, é perto da fronteira com a Holanda. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o Padre Beda me convidou para conhecer os projetos que ele apoia no Brasil. E são muitos projetos em muitas regiões do Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro. E aí eu conheci muito comunidades, né? A exemplo dessa que está na foto, que é uma comunidade que fica na Paraíba. Não lembro bem aqui o nome do assentamento, mas esse assentamento ganhou o nome de assentamento Frei Beda, em homenagem a Frei Beda, que faz essa luta social no Brasil. E aí, se aproximando dessas pessoas também, esses cenários de Nordeste, do Mandacaru, né? Lugares onde o chão é rachado, onde tem muito cacto e traz toda essa questão da seca. Eu também trouxe isso para meus desenhos, né? E a exemplo aqui, né, desse desenho, que é Flor de Mandacaru, né? Então é uma nordestina, uma mulher da roça, do campo, colhendo as flores que nascem no mandacaru. Quem não conhece mandacaru, é uma planta típica aqui do Nordeste, né? Nordeste brasileiro. E também simboliza toda essa resistência do nordestino em convivência com a seca, né? E aí eu fui ampliando nesse universo, né, de sempre o mandacaru estar presente, pedras, ou um animal aqui, ou um animal um pouco magro, ou a cabeça da vaca morta. E tem esses momentos, né, que a seca está castigando. Tem momentos que o nordestino, o agricultor, está em outros momentos com muita fartura de água, de pasto para os animais. E saindo da história, aqui tem uma folha em branco, né? E eu vou começar aqui um esboço de um desenho, né? Daqui a pouco eu vou cortar o vídeo, daqui a pouco eu volto com o desenho. É justamente para mostrar a vocês, né? Não tem como, a própria câmera não pega, né, os detalhes, né? Eu vou precisar fazer, mas aqui no esboço não daria para pegar, mas daqui a pouco eu corto e volto já com um pouco do desenho adiantado. E aí falo um pouquinho de técnicas de sombreamento, de luz e composição. Eu já fiz aqui um pouco do rabisco, né, da ideia. Então o personagem que eu criei aqui foi uma mulher grávida e aí carregando lenha para sua casa. Quem sabe aqui no Nordeste, né, muitas famílias ainda não tem gás de cozinha, né, e as pessoas vão para a roça para buscar lenha. Então aqui fazendo aqui uns traços, né, da paisagem local com uns galhos de árvores aqui como fosse o símbolo do sol. Daqui vou escurecendo os traços e quando chegar a parte dos detalhes eu vou tentar dar um foco aí para
vocês verem melhor. Então você, usando um lápis grafite, primeiro se faz esse traçado aqui na folha, né? A folha grossa. E aí você cria as áreas que vai pegar sombreamento. E aí você deixa essas partes um pouco mais escuras, né? E aí você vai esfumaçando, né, com o dedo, deixando uns espaços de luz. Seria o espaço onde o desenho pega mais relevo, né? E as áreas que você acha que tem mais parte escura, você passa o lápis muito mais vezes, né? Várias vezes, né? Sempre esfumaçando, deixando a parte mais negra. E aqui na borda do desenho é que a lapiseira vai entrar. Nessa parte aqui, onde a lapiseira vai fazer o traço mais negro. E eu faço sempre isso aqui, ó. Eu faço um traçado para cima, depois de lado, aonde fica... tem o nome da técnica, mas eu tô lembrado agora. Mas ele cruza como fosse uns tracinhos assim, esquerda e direita. E aí tá o esboço. Depois eu volto já com mais detalhes com a lapiseirinha, mostrar para vocês. O primeiro passo seria esse traçado, né? Vou chamar assim, traçado com lápis primeiro. Depois o uso da caneta piloto, chama caneta piloto, para fazer o traço lateral, nesse traço de fora. Por último, o uso dessa canetinha, canetinha equivalente à sombra, um traçado cruzado, né? Então é dessa forma que eu desenho esses três momentos, né? Seria com esses três materiais: a canetinha, a outra caneta piloto, o uso do lápis, alguns momentos também uso de carvão para fazer a sombra. Então esse é o material e as técnicas vão sendo feito lápis primeiro, segundo contorno com a caneta, e o terceiro acabamento seria com essas canetinhas para fazer esse traçadozinho cruzado. Vocês vão ver aí. Dê uma olhada aqui, ó. Eu vou usar esse pincel grosso para fazer definido o local, né, o contorno, esse traço mais negro, e acontece só no contorno do desenho. E aí eu sempre falo, o desenho vai para uma aparência, ou pode depois ser confundido com xilogravura. Se você faz esse traçado mais negro na pintura, claro que a xilogravura tem muito mais detalhes, né, porque a madeira é escavada, mas aí você consegue trazer detalhes, né, dessa técnica de usar o pincel mais negro, para que se pareça, né, que se confunda com uma xilogravura, que na minha opinião é uma técnica bem aqui do Nordeste. E aí com os personagens, né, com as figuras retratando esse cenário mais Nordeste, então fica legal. Então aí você vai fazendo, né, esse contorno do desenho, já definindo como é que vai ser, onde está os traços mais negro, e aí você vai aplicando ainda a técnica de sombra, né, vai escurecendo os lugares aqui fazendo sombra, né, sombreamento aqui no rosto, e sempre com esse
de forma bem leve com lápis. E aí você faz você faz o risco e você cruza ele. E aí fica bem legal. É bem legal esse contorno. E o desenho vai tomando forma e no final eu mostro para vocês como é que ficou. E vou dando mais dicas. Então, a técnica de desenho também só traçando, né, o desenho traçado de um lado e agora cruzando do outro, também dá essa técnica de sombreamento, né? Também cria a sombra. E aí você deixa a sombra, a parte mais escura de um lado, e aí cria a sombra do outro. Nem todas os detalhes, né? Vai acompanhando aí, ó, no detalhe. E você faz cruzado do lápis e consegue fazer o sombreamento. Aí, eu vou ampliando aqui o desenho, você vai vendo como o desenho já evoluiu. Né? E aí eu continuo depois mostrando mais detalhes para vocês. Pegando bem o detalhe, né? Tanto usando o lápis grafite, como usando também as canetinhas, né? A ideia é que você faça o sombreamento a partir do cruzamento, né? Do carvão, né? Que sai do lápis, ou mesmo usando a técnica com as canetinhas. Então você passou de um sentido, você muda o sentido e você cruza esses traços. Isso permite trazer o sombreamento ao desenho, né? Então, o desenho, como eu falei para vocês no início, era uma mulher grávida, em uma paisagem no cenário seco do Nordeste, carregando lenha e a barriga porque está grávida, né? Então, esse é o desenho finalizado. Quem ficou até aqui no vídeo, eu agradeço por assistir o vídeo e curta o vídeo, se inscreva no canal para mais vídeo. Obrigado.